Bom, pessoal, então vamos agora caminhar para o fim, né? Vamos caminhar aí para o nosso último vídeo sobre o que nós nos propomos a trabalhar por aqui, pelo menos agora nessa primeira parte. Vamos tentar entender um pouco sobre a questão do senso comum e como esse senso comum se diferencia da sociologia. Sociologia enquanto ciência, certo? E o senso comum enquanto opiniões pessoais generalizantes, certo? Senso comum e ciência não se batem, não dá certo conviver opiniões com ciência, opiniões generalizantes com ciência, ok? Então o senso comum caracteriza por julgar as coisas e os fatos, certo? Fatos específicos como sendo fatos universais, como se esses fatos fossem universais. São como se fossem falsas certezas, mas sem comprovação, sem uma fundamentação científica. É algo que a gente está vendo muito hoje, né? Em plena crise do coronavírus, né? Nós estamos vendo aí diversos conflitos entre ciência de um lado, a medicina, a biologia, a infectologia e o senso comum, certo? Opiniões de pessoas por aí afora defendendo, é melhor em vez de um isolamento horizontal, um isolamento vertical, sendo que este não tem em comprovação em lugar nenhum do mundo onde ele deu certo. O medicamento X já resolve o problema do coronavírus, sendo que os laboratórios e os governos dos países inteiros ainda estão trabalhando para comprovar a eficácia de determinados medicamentos, mas o senso comum já está dizendo, batendo o martelo, de que eles dão certo, certo? E quando você tem até inclusive casos de pessoas que morreram tomando determinados tipos de medicamento, como a cloroquina, né? Que é a mais falada, certo? Então a gente está vendo muito a questão do senso comum e a ciência se batendo aí nessa crise do coronavírus, certo? E tentar entender e tentar diferenciar essas duas questões é fundamental para que a gente não caia nas mesmas armadilhas, né? Falar em senso comum por exemplo, você falar, você tomar como verdade algumas máximas que a gente escuta aí no nosso dia a dia aí, a todo momento, como todo favelado é bandido, quando a gente sabe que nas favelas, ou melhor, nos aglomerados subnormais, como é chamado corretamente pelo IBGE, certo? Não existem só bandidos, né? Não existem, muito pelo contrário, existem muito mais pessoas honestas, trabalhadoras, do que propriamente bandidos nesses aglomerados. Todo político é corrupto, nem todo, né? Embora a gente seja levado a acreditar nessa máxima como sendo verdadeira, mas a gente sabe que existem muitos políticos honestos, né? E que verdadeiramente estão preocupados em trabalhar pelo bem comum, né? O brasileiro é preguiçoso. Eu sou brasileiro e não me considero preguiçoso, muito pelo contrário, eu trabalho muito e acredito que muitos de vocês trabalham muito. Então, como é que pode ser? Se todo brasileiro é preguiçoso, você e eu, nós deveríamos ser também, né? Todo eleitor do Bolsonaro é fascista, a gente ouviu muito isso aí, certo? Acredito que aqui tenham muitos eleitores de Bolsonaro que não se consideram fascistas, certo? Então isso aí também é uma máxima do senso comum. Todo petista é ladrão, a gente ouviu muito isso na eleição. Acredito que muitos eleitores do PT não se consideram ladrão e por aí vai. Manga com leite faz mal, e eu poderia aqui passar o vídeo todinho dando exemplos do que seria um senso comum, ok? Então a gente já caminha para o final. Eu gostaria só, em relação a isso aí, falar sobre a questão da atitude científica, que seria justamente o inverso do que seria o senso comum. Então a atitude científica é a atitude de, a partir da constatação de problemas sociais, observar fatos e a realidade dos indivíduos e grupos, suas relações, formular uma hipótese de explicação, pesquisar e estudar com maior profundidade o assunto e, ao final, pronunciar leis ou tendências de que fato possa ocorrer em razão de determinados motivos.
beleza? Então aí fica bem explicadozinho. Para encerrar de vez, eu sugiro 2 leituras no livro didático de vocês. Um é a leitura da página 10, dessa partezinha aqui, certo? Em verde, e ao final também do livro, na página 14, a leitura do parágrafozinho que começa, vamos descrever um exemplo. Vocês lendo essas 2 partes, o assunto vai ficar bem mais fácil para compreender, ok? Espero que tenha sido útil para vocês essas aulas. Valeu!